Meus queridos irmãos, nós colocamos aqui para a gente, enquanto chega no templo, né, e observando os avisos. E também a lista de aniversariantes, que eu já tenho que corrigir algumas coisas que eu vi aqui, né? Algumas correções. Por isso que é bom a gente ver em conjunto, né? Que a gente já vai observando as correções que vão ser feitas em conjunto, né? Então aí estão os avisos que nós temos aí daqui para frente, né? E depois a lista dos aniversariantes de outubro. Estão aí que a gente já está percebendo que tem que fazer correções aqui nessa lista, né, de nomes, de telefone, tá? Então a gente não vai deixar projetado aí, a gente não vai falar nada não. Aliás, assim, só para o Zabonini vai falar do aviso, né, sobre o encontro de casais. Então eu não ia falar, mas que é bom falar do culto da reforma, que será dia 30 de outubro. E o culto da reforma 30 de outubro será em conjunto com a Igreja Luterana. Então, nós teremos aqui um culto junto com os irmãos da Luterana, dia 30 de outubro. E quem estará pregando aqui é o pastor Jabes. Ele é pastor lá em Americana, os irmãos leram aqui, né? Ele é também capelão de seminário. E nós estamos pedindo para os irmãos no dia 30 de outubro duas coisas. Primeiro, trazer um prato de doce, salgado, um suco, para no final do culto a gente fazer uma confraternização com os irmãos da Luterana. E o segundo pedido que nós estamos fazendo para os irmãos trazerem uma oferta de R$5, R$10, conforme os irmãos quiserem trazer, para nós passarmos essa oferta para o nosso pregador da noite. Né? A gente não vai pegar, vai colocar no envelope, não vai contar nada. Do jeito que a gente pegar, a gente vai passar para o nosso pregador. Né? Já é um costume que a gente faz quando nós convidamos um pregador de fora no culto da reforma, a gente pede para os irmãos trazerem essa oferta. Se você não puder trazer R$5, mas puder trazer 2, já está bom, tá? Então, o pessoal da Igreja Luterana, pelo que nós conversamos com o pastor da Luterana, trará essa oferta e dará para o pastor da Luterana. E os irmãos da nossa igreja trará e dará para mim. Eu vou colocar no envelope. Aí nós vamos ajuntar as duas ofertas, não vamos contar nada. Nós vamos ajuntar as duas ofertas e depois do culto passar para o pregador Jabes, né? Tá? Vou passar a palavra para o Zabonini, que ele quer compartilhar conosco sobre o encontro, palestra, né, de casais, dia 22 de outubro. Boa noite, irmãos. Vou pegar minha anotação aqui, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a palestra de casais. Não sei se o Nando conseguir projetar ali, mas eu vou falando aqui, tá? Conseguiu lá. Tá, vai ser dia 22 de outubro, sábado, tá? É uma palestra que vai estar com a gente aqui o pastor Michael. E o tema da palestra é Refletindo a Imagem de Jesus Cristo no Casamento. A gente conversou com ele a respeito desse tema. Ele vai estar trazendo para a gente aqui, né, essa questão da gente refletir no nosso casamento a imagem de Jesus. Tá? Então, essa palestra é para os casais casados. Esses estão convocados para estar aqui com a gente. Né? A gente espera aí a presença dos irmãos aí com a gente aqui. E também para os noivos e também para os casais aí namorados, tá? Que queiram estar aqui com a gente aqui para estar participando dessa palestra. E após a palestra, a gente quer fazer um momento de confraternização ali na nossa área de convívio ali. Então a gente vai pedir para cada casal que vier trazer um prato doce ou salgado. Para a gente estar compartilhando ali depois da palestra, tem um momento ali de estar batendo papo, conversando ali também. Tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre Serra Negra. A gente está com 23 famílias já que deram o nome, que vão estar lá com a gente. E dizer o seguinte, que ainda a gente tem chalé ainda. E eu vou estar fechando lá com o hotel na terça-feira. Então, se tiver aí ainda uma família, algum casal que queira estar lá com a gente, né, me procure, entre em contato comigo. Aí na terça-feira eu vou estar
entrando em contato com eles para estar finalizando lá essa questão lá, tá? E só reforçando a questão também do pagamento, tem que ser até o dia 10 de novembro, tá? Os irmãos que já repassaram dinheiro para mim, eu já passei lá para o hotel, tá? À medida que os irmãos repassam para mim, eu já passo imediatamente para o hotel, tá? E eu vou estar encaminhando também, né, para os casais que já, para as famílias que já deram os nomes, uma ficha para estar preenchendo, para estar atualizando os dados, para a gente estar passando lá no hotel, para no dia que vocês chegarem lá, não ter que preencher nada lá, vai estar tudo já prontinho, só pegar a chave e estar indo para o chalé. Tá bom? E com relação à questão da programação, né, o pastor Antônio tem falado aqui como vai ser, mas mais próximo do dia, quando estiver chegando o dia lá, eu vou estar encaminhando para vocês certinho como vai ser as programações lá no sábado, no domingo. Tá bom? E a gente, né, do Ministério de Famílias e Casais, pede para que vocês estejam orando, né, pela palestra de casais que a gente vai ter aqui, que seja um momento aqui para, né, fortalecimento dos casais da nossa igreja. E convidem também casais para estar aqui com a gente. E estejam também orando, né, por esse encontro de famílias que a gente vai ter lá em Serra Negra. Que seja também um momento ali para a gente estar junto, um momento também para a gente estar glorificando e, né, exaltando o nome do nosso Deus. Obrigado, gente. Pastor? Bom, então, dado o recado, né, dia 22 nós temos a nossa palestra para os casais, então esperamos aí bastante casais aqui nesse dia, né, para participar conosco da palestra, refletindo a imagem de Cristo no casamento. Traga um prato de doce, salgado. Abra sua Bíblia aí no Salmo 97, se você puder. Salmo 97. Nós vamos fazer a leitura desses salmos, Salmos 97. E após a leitura eu passo a palavra para os irmãos do louvor. Hoje nós seremos abençoados, né? Com a pregação, com o louvor, com a pregação, com a Santa Ceia. Salmo 97. Salmo 97 diz assim: Reina o Senhor, regozije-se toda a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como a cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagem de escultura e os que se gloriam de ídolos. Prostem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Salmo 97. Quero dar a palavra então aos nossos irmãos do louvor. Vamos adorar ao Senhor neste momento. Queridos, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto. Vamos se pôr de pé para adorar o Senhor? Nós podemos ter casa, carro, os bens materiais, mas se a gente não tem, na verdade, Cristo, nada vale.
Cristo é suficiente em nossas vidas e é Ele que deve fortificar os nossos corações. Então vamos cantar sobre isso essa noite. Amém? O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Sua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Esperança, esperança. Sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Diga isso. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu
eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Igor, faz uma oração. Senhor Deus, ó Pai, como dito na música, Deus, só temos o Senhor, ó Deus, só temos o Senhor com quem podemos contar. E possamos entender isso, ó Deus, que possamos cada vez mais buscar o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso foco sempre seja o Senhor, ó Pai, sempre seja a cruz do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro ao Senhor e sempre agradeço por tudo. Amém. Você que louve ao Senhor aquilo que Ele merece. Oração, honra, glória. Louvemos a Ele. Saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
te digo, és maravilhoso para mim. Amém. Queridos, agora vamos recolher os dízimos e ofertas. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, vem aqui à frente, enquanto vamos estar louvando mais uma canção. Bem? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre.
que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amado Deus, obrigado, Deus, por estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, Deus. Que a tua vontade, ó Deus, o teu querer, ó Pai, prevaleça em nossas vidas, ó Deus, nessa nação, ó Deus, tão sedenta, ó Deus, pela tua graça, ó Pai. Abençoa, ó Pai, o teu povo reunido, ó Deus. Derrama o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas, ó Deus. Sobre esses dízimos e ofertas, ó Deus, aqui também arrecadados, ó Deus, que são para a obra do Senhor, ó Pai. Faça a tua vontade e o teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Testando. Ok. Boa noite, queridos, novamente. Boa noite, queridos. Amém. Glória a Deus. Nós estamos fazendo uma série de pregações sobre a igreja. Nós temos hoje um tema muito bom. Nós vamos falar sobre a importância da igreja no mundo, como que ela pode... Jesus, meu Pai, as crianças venham à frente, por gentileza? Estava esquecendo já. Obrigado, gente, obrigado. Vou pedir para que o pastor Antônio faça uma oração pelas crianças. Vamos orar então? Ó Deus, como é bom estar junto com os nossos irmãozinhos, nossas irmãzinhas aqui. Como é bom saber, Pai, que cada um deles que estão aqui à frente é importante para o Senhor. Como é bom saber que o Senhor os ama, que o Senhor as ama, Pai. Ó Deus, nos sentimos privilegiados por termos as nossas crianças conosco aqui. Clamamos, Pai, para que o Senhor ministre de uma forma especial no coração delas nessa noite, Pai. Que a palavra que elas receberão venha ficar no coração e na alma delas, Pai. Te louvamos pela vida dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas e clamamos para que o Senhor abençoe e unja de uma forma especial aquelas pessoas que estarão ministrando na vida delas nessa noite, Pai. Dá, ó Deus, porção dobrada do Teu Espírito Santo, de tal forma que a unção dessas nossas irmãs penetre no coração de cada uma das crianças. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, gente. Perdoe. Amados, Mateus capítulo 5. O Evangelho de Mateus é o primeiro dos evangelhos na sua Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o 16. Mateus 5, do versículo 13 até o 16. Eu vou lendo devagarzinho, tá bom? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado para fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Tá bom? Aqui no começo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Gostaria que vocês guardassem essa parte. Oremos, feche seus olhos. Senhor Deus, neste momento, nós agradecemos em primeiro lugar por tua bondade e por suas ricas bênçãos, ó Pai, que provém do Senhor. Ilumina o teu povo neste momento e que a tua palavra seja ministrada ao coração do teu povo, Pai. Nós te louvamos e engrandecemos a teu santo nome. Amém. Obrigado. Vou ver aqui. Agora sim. Ok. Antes de falar sobre a pregação, havia um homem conhecido como Evan Roberts. Durante muito tempo, ele ansiava em seu coração e buscava por uma mudança em seu interior. Aos 13 anos de idade, ele começou a buscar a Deus de uma forma intensa. Ele começou a buscar a Deus porque ele sentia em sua alma que algo precisava ser preenchido. E ele estava lutando contra o seu pecado já jovem. Ele já sentia esse pecado no coração dele penetrado. E o país de Gales, naquela época, estava passando por um momento muito difícil. Muito difícil. Estava acontecendo várias coisas no país de Gales. As coisas não estavam dando muito certo. O país naquela época era conhecido como o país que as pessoas gostavam de beber muito, havia muita prostituição. O país estava totalmente devastado em 1904. E aos 13 anos de idade, Evan Roberts, ele estava muito, mas muito preocupado com seu país. E ele começou a fazer uma oração, aos 13 anos de idade, pedindo um avivamento para o seu país. Ele começou a orar. Ele começou a buscar o Senhor durante muitos anos. Depois de 13 anos de oração, quando ele tinha 26 anos de idade, Deus trouxe o avivamento para o país de Gales. Ou seja, ele orou durante 13 anos pedindo uma mudança para o seu país. As mudanças foram radicais no país de Gales. O que aconteceu? O evangelho se espalhou pelo seu país e vidas foram transformadas. Aqueles que estavam devendo pagaram suas dívidas. Aqueles que viviam pelas praças, caindo para lá e para cá por causa do alcoolismo, largaram o alcoolismo, o álcool. Abandonaram também as práticas pecaminosas, algumas pessoas, não foram todas. E por último, as Bíblias se esgotaram nas lojas. Isso se chama avivamento. Uma transformação que não compete somente em um local, mas em uma distância muito longa. Aquele país foi impactado, as pessoas tiveram um encontro com Cristo. E em 1904, cerca de 100 mil pessoas se entregaram a Cristo Jesus. Tudo isso começou com uma iniciativa: oração. Oração. Como seguidores de Cristo, precisamos fazer a diferença na igreja e na sociedade. Devemos amar aqueles que estão de fora também e fazer como Evan Roberts também fez. Orar pela mudança do nosso país e pela transformação daqueles que estão nas trevas. Devemos dar tudo aquilo que nós temos para Cristo, para que Ele possa nos usar. Devemos trazer motivos para as pessoas terem esperança. Precisamos acender a luz para iluminar aqueles que estão em meio às trevas. Tudo começa com obediência. Tudo começa com obediência. O nosso tema hoje é sal e luz. Nós vamos falar um pouco sobre o significado do sal que Jesus quis dizer e sobre a luz também. E sobre o impacto que a igreja deve ter diante do mundo. O primeiro ponto que quero tratar com vocês
Faça a diferença. Faça a diferença. Nós estamos influenciando o mundo ou o mundo está nos influenciando? Quando nos envolvemos de uma forma errada com o mundo, aquilo que dava sabor se torna desprezível. Precisamos estar na política, correto? Mas não devemos ser influenciados pela corrupção. Precisamos estar na sociedade, mas não devemos ser influenciados pela cultura em que nós vivemos. Essa é a diferença. Devemos fazer a diferença em qualquer lugar em que nós estivermos. Luz, sal, algo diferente. Iluminar, dar sabor. O sal tem duas funções importantes. Duas. Qual que é a primeira? É dar sabor. E a segunda é conservar. O sal tem a função de dar sabor às coisas, trazer vida ao paladar. A nossa missão como igreja é trazer vida para aqueles que estão perdidos e sem motivo para viver. Tem muitas pessoas em nossos dias atuais que têm alguns problemas quanto à sua vida, não encontra um motivo de viver, não encontra uma esperança, não encontra ninguém para estender a mão. A igreja tem essa missão, de estender as mãos para aqueles que mais necessitam, trazer uma palavra bem-aventurada para aqueles que estão precisando de uma boa palavra de consolo. Precisamos ter empatia. Empatia. O sal em si, queridos, ele não tem valor nenhum se não tiver sabor. É por isso que a palavra de Deus deve ser aquilo que traz sabor às nossas vidas. A palavra de Deus, queridos, em muitas vezes, quando nós estamos desesperados, diante de tribulações, diante de angústia, é a palavra de Deus que nos consola, que nos traz motivos para viver. Se o sal perdeu o seu gosto, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se não fosse o agir de Deus neste mundo, através da igreja, pode ter certeza, este mundo estaria bem pior. Bem pior. Quando Jesus está pregando aqui, quando ele fala que vocês devem ser o sal dessa terra, a luz deste mundo, o que Jesus quer dizer para nós é que nós devemos fazer a diferença, trazer a palavra de Deus para aqueles que estão precisando. Devemos ser diferentes. E aqui a palavra do Senhor nosso Deus é bem clara ao dizer que vocês são a luz do mundo e o sal da terra. A igreja tem feito um papel incrível no mundo e não podemos negar isso. A igreja está em todo lugar. Nas escolas, na política, na sociedade, nas faculdades. E eu digo igreja, estou dizendo as pessoas que confessam o nome de Cristo. E Deus é poderoso para fazer muitas coisas e Ele continua fazendo. Novamente eu repito, se não fosse o agir de Deus neste mundo através da igreja, este mundo estaria muito pior. O Senhor nosso Deus diz o seguinte para as ondas: vocês virão até aqui, e não mais do que isso. É Deus. Ele é soberano. Um Deus tão grande e soberano, nós não podemos acreditar no acaso. Tudo está sob o controle dele. E ele usa a igreja para poder mostrar aquilo que ele é, os seus atributos, que ele é santo, que ele é poderoso, que ele tem compaixão, que ele é benigno. O nosso papel como igreja é fazer a diferença em meio à sociedade, trazer luz em meio às trevas, sermos diferentes. A igreja tem se empenhado durante anos para tentar melhorar este mundo. Isso é visível. Nós ajudamos os pobres não porque nós queremos alguma recompensa por detrás disso, não. Porque nós aprendemos isso com Cristo. Se nós acolhemos as viúvas, é porque a palavra nos diz para fazer isso. E olha só, queridos, durante toda essa história da igreja, ela tem feito isso.
ajudado os pobres, tentando fazer um mundo melhor. Mas, em algumas vezes, ela também caiu. Mas ela não caiu completamente, porque a igreja está sob o domínio de Cristo. E ela nunca cairá. A igreja vencerá no final. Observe, quando houve a união entre a igreja e o Estado, juntamente com Constantino, foi um erro. Foi um erro. Aconteceram vários problemas. Dogmas surgiram. Depois disso, a igreja começou a fazer coisas e práticas que estavam contrárias à própria Bíblia. Mas Cristo permaneceu a igreja firme. E ela continuou influenciando o mundo. Se não é o poder de Deus neste mundo, este mundo estaria muito pior. Então a igreja, no decorrer da história, ela tem feito a diferença. Ela tem sido a luz deste mundo e o sal dessa terra. E nós temos o papel de prosseguir em diante. Continuar Atos capítulo 29. E fazermos a diferença. A igreja, na verdade, tem a sua parcela de culpa quanto às coisas boas que existem no mundo. Eu vejo muitas pessoas por aí falando muito mal da igreja, mas a igreja tem coisas muito mais boas do que ruins. A igreja tem feito o papel dela nessa sociedade. Tem feito. Temos escolas cristãs que ensinam sobre os nossos valores. Temos a nossa igreja, tem esse papel muito importante. Tem escolas cristãs que falam sobre os valores, que falam sobre várias coisas, sobre a família, a igreja e fé. Será que isso não é bom? Será que a igreja não está mudando o mundo aos poucos? Através daquilo que a Bíblia nos ensina, a igreja não está morta. Ela continua agindo no mundo. E olha só, interessante, e você faz parte dela. A mudança não precisa acontecer a partir daqueles que estão de fora, mas pode começar a partir de nós, que somos cristãos e seguimos a Cristo. Olha só, você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do povo mais especial deste mundo, a igreja. Não tem nada melhor do que estar cultuando e engrandecendo o nome do Senhor. Não há nada melhor do que isso. Dá louvor a Deus. E diante disso, Deus tem feito grandes coisas através da igreja. E ela continua agindo. E ela continua limitando o mal diante dessa terra. E é o próprio Deus que faz isso. Ele limita todas as coisas. E a igreja continua avançando. Continua progredindo. Eu não sei se vocês sabem, mas se eu não me engano, uma certa porcentagem do Brasil, a maioria são evangélicos. Outros católicos. Mas o nosso país é um país cristão. Alguns países na Europa deixaram-se levar pelo ceticismo, abandonaram a fé. Antes, o que era igreja se tornou boate. Antes, o que era igreja se tornou simplesmente um estúdio para você alugar e fazer algum tipo de show. Orem por essa nação. É Cristo que mantém ela em pé. É Cristo que mantém a igreja de pé. As nações também são dele. Tudo é dele. Agora eu quero falar sobre outro fato, conservar. Conservar a palavra de Deus e aplicá-las no mundo é o único meio das pessoas serem alcançadas e transformadas. Nós precisamos conservar aquilo que é bom e deixar de lado as coisas que não trazem edificação. O apóstolo Paulo diz isso. Olhem para todas as coisas do mundo, mas retenha o que é bom. Reter o que é bom. A igreja se torna influente no mundo quando ela reflete a imagem de Cristo. Não ache que, com seus aspectos morais, você vai conseguir mudar este mundo.
É a partir dos aspectos e dos atributos de Deus que nós vamos mudar este mundo. Santidade, justiça, bondade, misericórdia. É falando sobre Deus, falando sobre a imagem de Cristo que nós vamos mudar este mundo. Alguns não vão aceitar, alguns não vão compreender. Será necessário tempo, mas Deus, Ele continua agindo na igreja. Eu quero que você memorize isso, que Deus continua agindo na igreja. A ordenação de Cristo é o seguinte: ide por todo mundo. Observe, é um vocativo. Vão, ide por todo mundo e façam discípulos. Para que nós possamos fazer isso, precisamos ser diferentes, não iguais. Fazer a diferença, luz em meio às trevas. Fazer a diferença. Para que isso aconteça, precisamos expressar esse amor incomparável, essa graça abundante e esse perdão que vem de Jesus Cristo. Se tem algo que o mundo não pode nos dar, isso se chama graça. Graça. Favor imerecido. Queridos, isso também vale para mim, tá? Se você vive em um ambiente e nenhuma pessoa foi influenciada por você através da palavra de Deus, repense seus conceitos e a sua forma de viver. Já imaginou, talvez você está trabalhando com uma pessoa há mais de 20 anos e você nunca falou da palavra de Deus para ela? Talvez você já está no seu último semestre da faculdade. E aquela amiga sua que você sempre come com ela no restaurante ou naquela parte da lanchonete, você nunca falou do amor de Cristo para ela. Sal, luz, devemos ser diferentes. Diferentes. Segundo ponto, não seja mais um. Está muito comum hoje em dia isso. As pessoas são todas iguais. Em seus aspectos morais, em seus aspectos de viver. Devemos ser diferentes. Não ser mais um na sociedade. Você tem um nome. Você tem uma fé. Você tem o Senhor. Você tem o Deus. Você não é mais um na sociedade. A nossa vida é muito mais do que ir à igreja aos domingos, hoje, para cultuar a Deus. Temos família, trabalho e uma sociedade para enfrentar todos os dias. Eu gostaria muito que minha vida de segunda a segunda fosse só casa e igreja, casa e igreja, casa e igreja. Mas nem eu nem você podemos fazer isso. Temos que trabalhar, pagar boleto, dar amor para a sua esposa, para os seus filhos. A vida continua. Mas observe, queridos. Mas tome cuidado para não viver no modo avião. Já viu quando você coloca o seu celular no modo avião e parece que nada mais chega? Fica só ali, monótono, não muda mais nada. Não chega notificações, não tem Wi-Fi, nada. Desconecta totalmente. Abra os seus olhos diante dessa sociedade. Tenha uma cosmovisão cristã diante deste mundo. A igreja é algo formidável, essencial, mas olhe para fora. Saia do seu quadrado às vezes. Não seja mais um na sociedade. Não seja mais um. Queridos, nos versículos que lemos anteriormente, Jesus retrata o impacto que uma pessoa que segue a Ele pode fazer no mundo. Eu não sei se o pastor Antônio terminou a Atos, a escola bíblica, ainda não, mas se vocês observarem a igreja em Atos, era uma igreja que estava em movimento. Em movimento. Ela não estava parada. A igreja em Atos, os apóstolos, estava a todo momento se movimentando. Quando os discípulos eram presos, o que eles faziam? Eles louvavam a Deus na prisão. Em outras ocasiões, eles voltavam para o templo para pregar o evangelho. Então eles não estavam satisfeitos com a vida deles. Eles precisavam anunciar que Cristo era o Senhor. Eles não queriam ser mais um, não. Eles queriam ser diferentes.
A prisão não conseguiu detê-los. O amor por Cristo Jesus se tornou muito mais profundo. E a igreja crescia em movimento, a cada dia mais. Não podemos ficar parados diante de uma batalha que está acontecendo no mundo. Eu gosto de trazer alguns assuntos contemporâneos para a gente entender um pouco o contexto daquilo que está acontecendo. Não podemos ser mais um neste mundo e começar a aceitar tudo aquilo que o mundo nos oferece como manjar. Comer tudo aquilo que está vindo diante do mundo. A igreja precisa influenciar o mundo e não o contrário. Estão surgindo por aí ideologias estranhas, ideias estranhas quanto ao método de família, casamentos que, segundo Deus, não é permitido, pessoas mudando completamente o seu nome, indo contrário à natureza que o próprio Deus criou. Não podemos aceitar essas coisas e ser mais um na sociedade e dizer, ok, está tudo certo. Não. A igreja precisa ir contra essas coisas. Não podemos ser mais um neste mundo. Precisamos ser diferentes. O nosso adversário está em nossa volta, rugindo e procurando a quem possa devorar a todo momento. Devemos estar ativos e preparados para todo tipo de investida. Não podemos fechar os nossos olhos diante do pecado e viver na prática como se nós fôssemos mais um. Pecando e se agradando do pecado. Precisamos renunciar às nossas vontades e refletir a imagem de Cristo em nós, através da nossa forma de falar, vestir, se comportar e agir. Não seja mais um. Seja diferente. Não podemos ser mais um no mundo e viver sem se preocupar com aqueles que choram e com aqueles que se alegram. É muito bonito falar assim, mas na prática é difícil. Consolar uma mãe que perdeu um filho é difícil. Chorar com aquele que perdeu um ente querido é difícil. Mas precisamos ser diferentes. Diferentes. Cristo disse que devemos ser o sal dessa terra. E para que isso aconteça, a igreja tem que levantar a bandeira de Cristo, se revestir da armadura de Deus, cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, usar o escudo da fé e o capacete da salvação para anunciar as boas novas e anunciar aos 4 cantos do mundo de que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou para trazer vida, e não somente vida, mas vida com abundância. Esse é o papel da igreja. Você, meu querido, você, minha querida, vocês estão preparados? Não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. Não seja mais um neste mundo. Faça Cristo conhecido. A humanidade já tem problemas suficientes. Seja você o mensageiro de Deus para este mundo. Vocês são mensageiros de Deus. Discípulos do Senhor Jesus. Pregadores das boas novas. Aqueles que anunciam que Cristo é o Senhor e o Rei dos Reis. Terceiro ponto. Resplandeça a luz que há em você. A luz tem 2 funções, assim como o sal. A primeira é iluminar e a segunda é esquentar. A luz esquenta também. Ela ilumina e também esquenta. Jesus mesmo disse que ele era a luz do mundo. Na verdade, ele é a luz do mundo. E essa luz, como diz em João capítulo 1, a luz veio para os seus, ele veio para os seus, a luz raiou em meio às trevas. Só que as pessoas que estavam nas trevas não quiseram vir para a luz, porque as suas obras eram totalmente más. E os homens não aceitaram Cristo Jesus. Ele diz várias vezes na Bíblia, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Ele é o eu sou. Meus amados, essa luz raiou em meio às trevas e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E sabe por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque parece que o pecado é um pouco mais agradável
e estar nas trevas para algumas pessoas é muito melhor do que vir para a luz. E olha só, a luz tem a função de mostrar aquilo que estava em oculto, na escuridão. E como servos de Cristo, temos essa missão de resplandecer essa luz no mundo, para que tudo aquilo que está encoberto seja revelado, para que Cristo tire as escamas dos cegos que vivem em uma escuridão totalmente profunda. Já imaginou que muitas pessoas por aí sabem que Cristo existe, que Ele está vivo, que existe um Deus que comanda tudo isso aqui, todo o universo, todo o cosmo, e mesmo assim os olhos dessas pessoas estão fechados? Talvez você tenha alguém na sua família que você está labutando há muito tempo, lutando, orando e pedindo para que o Senhor Jesus traga uma conversão àquela pessoa, uma mudança de vida, talvez seja o seu pai, a sua mãe, o seu filho, algum primo seu, o seu avô, a sua avó. Eu sei que durante muitos anos podemos fazer isso e as mudanças não podem acontecer às vezes. Mas o papel da igreja é continuar sendo resplandecer em meio à luz. Fazer a diferença. Iluminar aquilo que está em meio às trevas e mostrar a realidade. Meus amados, resplandeça a luz que há em você. Vamos usar um exemplo básico aqui. Seu Ari, quando acaba a luz na sua casa, o que você faz? Acende a vela. Quando você acende uma vela, você não vai colocar debaixo da cama. Não tem um porquê. Não vai iluminar o ambiente em que você está. Antes, o que nós fazemos? Pegamos a vela, colocamos em um armário, em algum lugar bem alto, e aquela luz beneficia todo mundo que está ao nosso derredor. Quando Cristo fala sobre isso, sobre a luz, Ele está falando que a luz, a palavra do Senhor, quando nós estamos proclamando ela, devemos mostrar a todos, não ocultar a palavra de Deus. Nós devemos ser essa luz, resplandecendo em meio às trevas, não escondê-la. Não se esconda, não se feche em um quarto, fechando a porta aos escuros. Resplandeça a luz que há em vocês. Façam a diferença. Que a luz de Cristo brilhe no lugar em que vocês estão vivendo. Na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer ambiente. Saia daquilo que está escuro e venha para a luz. E resplandeça a luz que há em você. Não é necessário colocar a vela debaixo da cama. Coloque no armário para que todos possam ver aquilo que está em oculto, para que tudo seja manifesto. A palavra de Deus tem a mesma função: iluminar os corações endurecidos, trazer luz sobre a verdade, mostrar nossos defeitos e revelar a graça de Cristo. A igreja, através de Cristo, deve ser a luz diante deste mundo cheio de trevas e pecado. Se você acha que este mundo vai melhorar, você está totalmente equivocado. Se você acha que um dia a fome vai acabar, você está equivocado. Se você acha que um dia as guerras vão acabar, você está totalmente equivocado. Eu vejo por aí muitas ONGs lutando contra a fome, e a igreja também deve fazer isso, mas às vezes algumas ONGs acham que vão acabar com a fome do mundo. Não vai. Enquanto houver pecado neste mundo, as coisas ruins vão continuar acontecendo. Guerras e rumores de guerras, fome, pestilências, doenças em tudo quanto é canto. Isso é por causa do pecado. Mas a igreja precisa estar ativa e continuar agindo, resplandecendo a luz de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte, que vocês, observe, vocês todos, são filhos da luz, filhos do dia, não somos noite nem das trevas. Somos filhos da luz, filhos de Deus.
A nossa missão como igreja é manter essa chama viva e essa luz acesa para revelar e mostrar a graça de Cristo para aqueles que estão vivendo em trevas e passando pelo vale da sombra da morte. É uma missão difícil, doída, que pode causar martírio. Mas se estamos em Cristo, então podemos crer que tudo dará certo no final. Quarto ponto. Seja uma testemunha de Cristo. No final do versículo que nós acabamos de ler, Cristo fala isso. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Queridos, o que mais aconteceu na história da igreja foram as perseguições. Homens e mulheres que serviam a Cristo morreram por manifestar a fé nele. Não é fácil pregar sobre a nossa fé em Cristo diante de um mundo tão pecaminoso. Diante de uma sociedade tão polarizada, tão contra Deus. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil pregar sobre os valores do reino de Deus, sem ser apedrejado. Não é fácil defender a Bíblia diante de uma sociedade tão corrompida e cética. No original, em grego, a palavra testemunha é mártire, ou mártires, ou que são testemunhas de Cristo, que vão padecer dores, que vão até o fim labutar juntamente com Cristo. Será que estamos prontos para receber chicotadas nas costas? Como testemunhas de Cristo? Será que estamos prontos para receber ofensas pelas pessoas? Será que estamos prontos para levar a cruz de Cristo? Não importa o que vai acontecer com a nossa vida daqui 10 ou 20 anos. Se a gente não mudar o nosso comportamento, o nosso testemunho de vida, seremos como uma placa de trânsito que tem como a função avisar sobre uma informação importante ou sobre um aviso de perigo. Mas ela não se move. E depois de anos, ela vai se enferrujando e será trocada por outra. Não precisamos apenas trazer informações sobre o reino. Precisamos aplicá-las. Devemos ser testemunhas do próprio Cristo, na nossa forma de viver. Testemunhar aquilo que Ele fez por nós na cruz. Nós falamos sobre muitas coisas boas que Cristo faz, né? Às vezes tomando um cafezinho com alguns amigos, e a conversa é sempre assim: Cristo me deu um carro, glória a Deus. Amém. Cristo me deu um tênis novo, glória a Deus por isso. Mas é difícil ouvir: Cristo morreu por mim. Eu acordei hoje pela graça de Cristo. Eu não tenho nada, só tenho a Cristo. Às vezes mudamos os nossos valores. Colocamos aquilo que é mais importante acima de Cristo. Mas devemos testemunhá-lo e mostrar aquilo que Ele fez na cruz e o que Ele continua fazendo ainda hoje na igreja. Meus amados, devemos ser úteis para o reino de Deus e testemunhar sobre a graça de Cristo diante das pessoas. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Será que as pessoas veem Cristo em nós? Nosso comportamento? Aquilo que nós falamos? Aquilo que nós fazemos em nosso dia a dia? Será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? Às vezes, o maior testemunho que você pode dar sobre Cristo é a sua própria vida. Mas não se esqueça, é a palavra de Deus, através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo de Deus. Seja uma testemunha de Cristo. Agora eu quero falar rapidinho sobre um testemunho
de uma mulher mártire, que foi testemunha de Cristo. O nome dela era Blandina. Ela foi morta em Lyon, na França. Ela era uma jovem escrava, mas era uma grande serva de Deus. Blandina, ela tinha 15 anos de idade. Era muito frágil, a ponto de seus irmãos em Cristo acharem que ela não teria coragem, nem forças, para confessar a fé em Cristo diante das torturas, que na época tinham um pouco a ver com o império. E eles estavam falando isso porque ela era muito frágil, muito magrinha. E os irmãos dela achavam que ela não conseguiria passar pelas torturas que estavam acontecendo naquela época, por causa de sua fragilidade. Mas a jovem, combatente de Cristo, mostrou-se com tal força ao ponto de cansar e desanimar os que se alternavam para torturá-la, de manhã e à tarde. Sem forças para continuar machucando ela, aqueles soldados daquela época, eles se cansavam a todo momento, apesar da fragilidade daquela menina de 15 anos de idade. Ela testemunhou a tortura e a morte de seus irmãos em Cristo. Alguns jovens como ela, por exemplo, morreram naquela época simplesmente porque confessaram que Cristo era o Senhor. E ela presenciou a morte dos seus irmãos. Mas com ela, a morte foi muito pior. O que fizeram? Penduraram ela em um poste e lançaram as feras contra ela, leões e outras feras do campo. Pendurada no madeiro, Blandina orava em voz alta, e isso encorajava outros lutadores de Cristo que viam Jesus na jovem. Então, a todo momento que ela estava sendo martirizada, ela orava e fortalecia a fé daqueles que estavam sendo quase mortos já. Fizeram todo tipo de atrocidades para convencer essa jovem e seus amigos a negar Cristo, mas não conseguiram. Após açoites, colocaram leões para ferir ela. Depois sentaram no tipo de cadeira de ferro quente, ou seja, pegaram ela, colocaram ela em uma cadeira quente, totalmente pegando fogo praticamente, como uma forma de martirizar a vida dela. E por fim, colocaram ela em uma rede. E como vocês podem ver na foto, jogaram ela em uma rede e fizeram com que um touro bravo ferisse ela com seus chifres, até ela morrer. Ela foi projetada pelo animal por muito tempo, até que a sacrificaram. E os próprios pagãos declararam que jamais entre eles havia uma mulher sofrido tamanhas e tão grandes torturas. Ser testemunha de Cristo, às vezes, pode custar muito caro. Mas o que Cristo fez na cruz não tem preço. Vale a pena passar por tudo isso. Ser diferente neste mundo envolve passar por dificuldades. Ser diferente neste mundo envolve padecer e sofrer dores. Mas, queridos, assim como Billy Graham disse, eu li a última página da Bíblia e a igreja venceu. A igreja sempre vencerá. Sempre vencerá. Nada neste mundo pode nos parar. Devemos continuar crendo naquele que morreu por nós. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e a sua misericórdia dura para sempre. E para encerrar, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Efésios capítulo 6, versículo 23 e 24. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém? Então, o pastor Antônio, ele vai dirigir a Santa Ceia agora. Meus irmãos, vamos participar então da ceia. Quero convidar os presbíteros para vir à frente, para nós servirmos a igreja com a Santa Ceia, né? Como nós chamamos. Santa Ceia é um momento de gratidão a Deus, né?
Por isso que o nome é Eucaristia, momento de nós estarmos gratos a Deus pelo nosso perdão, gratos a Deus porque fomos salvos, redimidos no sangue do Cordeiro. E eu convido você a participar da Santa Ceia com gratidão. Com gratidão por aquilo que Jesus fez por mim e por você, que Jesus fez por nós, né? Então, quero convidar você a pegar do pão, segurar para nós comermos juntos, tá? Coloque-se em pé para ajudar os presbíteros a chegar até você. Segure o pão para nós comermos juntos. Pegue do pão, segure. Quero convidar você que crê em Jesus como Senhor e Salvador, você que crê e confessa que Jesus é seu Senhor, seu Salvador, pegue do pão. Não importa se você é membro ou não da igreja, mas você confessa, você crê que Jesus é seu Senhor, seu Salvador. Pegue do pão, vamos comer juntos, vamos cear juntos, vamos ser gratos a Deus juntos pela obra de salvação que Ele realizou. Vamos orar? E para que os Zabonini estejam orando. Maravilhoso e bom Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, ó Pai amado. Te louvamos e te agradecemos por podermos estar aqui reunidos em nome de teu Filho Jesus, ó Pai, para te louvar, para te engrandecer o teu santo e bendito nome, ó Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, pelos momentos que já tivemos aqui nesse culto de louvor e adoração a Ti, ó Deus, as orações, os cânticos. Obrigado pela Tua palavra que foi pregada, ó Pai amado. Queremos também Te louvar e Te agradecer por esse momento de Santa Ceia, ó Deus. O Senhor também usa este momento, ó Deus, para ministrar nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Deus, aquilo que é da Tua vontade e do Teu querer, ó Pai amado. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz ali por nós, ó Deus. Ele derramou o Teu sangue precioso ali por nós, ó Pai amado. E através desse sacrifício, ó Deus, nós podemos estar aqui hoje reunidos, ó Pai, para Te louvar, para Te engrandecer, para bendizer o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Nós oramos e agradecemos no nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. O Senhor Jesus tomou o pão, como nós conhecemos já, revelado na sua palavra, né? Tomou o pão, deu graças, partiu e disse: "Este é meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei." Comamos.
Vamos orar, pedir para que o Marcelinho esteja nos conduzindo. Deus, nós nos alegramos na Tua presença, ó Pai. Agradecemos por mais esse dia, o dia que o Senhor fez, por Teu louvor, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. E agradecemos, Senhor Deus, porque se aqui estamos é pela Tua misericórdia, ó Pai, pela Tua graça. Nos agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida aqui, meditada conosco, ó Pai, que ela possa dar fruto no nosso coração, ó Pai, ficar ecoando em nossa mente durante a semana, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, ó Pai, nessa Tua aliança que o Senhor fez conosco, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui, ó Pai, ceando contigo, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício perfeito de Jesus em nosso favor, ó Pai. Sabemos, Senhor Deus, que não somos merecedores, mas agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, após ministrar o pão, tomou o cálice, deu graças e disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós, para remissão de pecados. Tomai e bebei. Bebamos. Nós temos louvor agora. Então, vou passar a palavra para os irmãos do louvor. Enquanto os irmãos do louvor estão vindo, né? E os presbíteros estão ajeitando a mesa aqui, aproveitando esse ínterim, para dizer que ontem nós tivemos nosso encontro de homens, né? Tivemos em torno de 30 homens no nosso encontro aqui. Foi bom, foi um momento muito gostoso que nós tivemos. Deus permitindo, o ano que vem nós vamos ter de novo encontro de homens aqui. E queremos que aqueles que participaram esse ano participem o ano que vem e outros que não puderam participar, participem também. Mas minha palavra de gratidão aos homens que participaram, à igreja, né, que foi assim muito bondosa com a gente e nos abençoou com os espaços também aqui, né? Vamos louvar a Deus, dizer que Ele é soberano e que Ele reina sobre todas as coisas. Louvemos ao Senhor. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo
tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Meus irmãos, nós queremos encerrar esse período de culto ministrando em nós a oração sacerdotal, né? Como eu tenho dificuldade de decorar a oração sacerdotal, então eu vou ler para a igreja a oração sacerdotal. Mas antes de eu ler a oração sacerdotal, quero lembrar que o ano que vem, né, nós comentamos domingo passado, nós estamos planejando, com a graça do nosso Deus, e termos aqui curso de artesanato, né? Então, quem estará à frente do curso de artesanato será a Mara e o Decão, que estará à frente. Comentamos domingo passado sobre isso. Deus permitindo, na graça de Deus, será de terça-feira à tarde, né? Às terças-feiras. Estamos pensando, planejando, organizando. Então, se você quiser ser um voluntário ou uma voluntária no curso de artesanato, é só falar com a Mara e o Decão, tá? Para já ir se organizando para esse curso. Se você quiser participar do curso de artesanato, fazendo, aprendendo, né? Então é só também falar com o Decão e a Mara. Eu estou olhando para a Edilene. Edilene, você poderia participar aí, né? Fazer um curso de artesanato. Ó, chique. Brincadeira, Eu olhei para a Edilene e resolvi pegar a Edilene como um exemplo, né? Mas todos nós podemos participar do curso de artesanato, tá? Bom, então eu quero ler a bênção sacerdotal para nós, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Eu gosto desse final. Quando a gente diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Isso significa que você sai com essa bênção no seu coração nesta noite. Receba no seu coração e saia daqui com essa bênção em nome de Jesus. Amém? Não saia daqui sem abraçar o seu irmão, sem desejar uma boa semana.